Bem, pessoal, estamos recebendo aqui em nossos estúdios o Dr. André Pacelli, ele que é presidente do sistema OCB na Paraíba, está visitando o município de Monteiro, prestigiando a segunda edição da Cavalgada COP. Dr. André, satisfação em lhe receber aqui em nossos estúdios, em lhe receber no município de Monteiro, e nesse momento o senhor pode ficar à vontade para cumprimentar a todos que nos acompanham pela ERTV e também pela Rádio Santa Maria. Bom, muito bom dia, Divaldo. É uma satisfação, uma alegria poder participar desse teu programa. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Santa Maria, do programa ERTV. E é uma satisfação poder falar em nome do cooperativismo aqui da Paraíba. A gente sabe que foi uma missão longa ao longo desse final de semana, uma estratégia muito bem acompanhada pelos nossos colaboradores e que teve a diretoria da Capribon muito engajada nesse projeto da Cavalgada COP e que atingiu os resultados que nós esperávamos, e para nós é motivo de muita satisfação, inclusive o apoio também do setor público, da prefeitura, de outras cooperativas. Isso mostra que o trabalho ele tem respeito, ele é considerado e naturalmente as pessoas acabam se imbuindo de fazer o melhor propósito para ajudar. Afinal de contas, a solidariedade, principalmente nesse momento ainda crítico que a gente está vivenciando pós-pandemia, ele é fundamental para poder mitigar todos os efeitos que nós tivemos ao longo desses últimos 2 anos, né? A economia foi muito sofrida, castigada, né? E as pessoas tiveram muito mais dificuldades, e aí a gente precisa da solidariedade das empresas, das pessoas, aqueles que têm um pouquinho mais, poder doar para contribuir para a gente ter um mundo melhor e mais solidário. Evidentemente, pela fala do Dr. André, eu já sinto que correspondeu por demais às suas expectativas, mas ainda diante do que o senhor falou, o momento mais importante dessa cavalgada, né, teria sido exatamente esse momento social, esse momento de empatia, de solidariedade, né, diante do que vivenciamos aí em 2 anos de pandemia e as dificuldades que muitas pessoas estão exatamente ainda enfrentando, né, por conta desses reflexos. Exato, Edivaldo. Tem também o aspecto do congraçamento, o aspecto festivo. As pessoas estavam, esses últimos 2 anos, absolutamente ansiosos para poder se encontrarem, brincarem. E ontem foi um evento maravilhoso, e a gente viu que as pessoas puderam, com seus cavalos, com seus animais, fazer uma cavalgada muito bonita. E as doações, mais de 1 tonelada de alimentos, a gente pôde distribuir em algumas entidades aqui do município, que foram direcionadas pela cooperativa e pelo poder público. E a gente pude acompanhar ontem um pouco dessas entregas, e a gente viu o quanto isso é importante, quantas pessoas sentem que podem contribuir mais para mitigar todo esse impacto, esse sofrimento que foi causado por esses 2 anos aí praticamente com a economia parada. Então, eu fiquei muito emocionado quando participei num local aqui de crianças autistas, como também numa casa de acolhida aqui. A gente viu, acho que 17, 18 crianças sem ter seus pais, né? E que são muito bem cuidadas, né, pelas pessoas que se dispõem a fazer isso com todo carinho, toda atenção, oferecendo também o aspecto educacional, que é fundamental, porque a gente não pode só ter o lado solidário, mas também tem que fomentar a questão educacional. E nesse aspecto o cooperativismo também atua muito nisso, sabe? A gente tem essa ferramenta de possibilitar o desenvolvimento econômico e social onde nossas cooperativas estão. Hoje nós escutamos muito falar sobre cooperativismo. Eu aproveito e pergunto ao Dr. André Pacelli qual a diferença entre cooperativismo e uma empresa mercantil. E por falar em cooperativismo, em cooperativas, aqui mesmo no município de Monteiro, se não me engano, nós temos 3, me falha a memória agora o terceiro nome, mas nós temos a Capribon e nós temos também a Sicredi Evolução aqui no nosso município.
Exato, temos a Sicredi Evolução, a Capribon, a CTC, que é uma cooperativa de transportes. Isso. Né? Tem uma cooperativa que atua aqui também, né, aqui no município de Monteiro, é do vizinho estado de Pernambuco, mas a gente faz um excelente trabalho, que é uma cooperativa de crédito, a Cicobi, e também a gente considera como uma ferramenta importante do desenvolvimento aqui local. Você me fez essa pergunta, Edvaldo, e eu dizia o seguinte: a cooperativa é a união de pessoas com o mesmo propósito. Tá? E a grande diferença para uma empresa mercantil, a empresa mercantil ela visa o lucro. E naturalmente esse lucro ela leva para quem? Para a sua matriz. Então, se você pegar um banco que está instalado aqui, só para efeito de comparação, o Bradesco está aqui instalado, ele tem resultados fantásticos, né? Ele produz lucro e esse lucro vai para a sua matriz, que está lá em São Paulo, tem os acionistas até fora do país. Enquanto que na cooperativa, o resultado, as sobras que tem no final do exercício, a gente não chama lucro, a gente chama sobras, elas ficam na própria comunidade. Então, acaba fazendo o desenvolvimento local. Então, esse é o grande diferencial e que a gente almeja que cada vez mais nós tenhamos cooperativas estruturadas, fortes aqui no município de Monteiro, toda a região do Cariri, para que a gente possa ter esse desenvolvimento econômico e social cada vez mais consistente. Tivemos também uma cooperativa que, lamentavelmente, ela está em dificuldade, a Copeaves, cooperativa da avicultura caipira. Eu acredito que até vamos retomar os entendimentos aqui com a gestão que está à frente e com o poder público para poder criar mecanismos de fomento e desenvolvimento. Esse foi um projeto, me parece, do governo do estado, um projeto Cooperar, que estruturou muito bem essa cooperativa, com um abatedouro, inclusive com energia solar e tudo, mas precisa organizar a cadeia produtiva para que a gente tenha esses abates contínuos e, consequentemente, possa chegar esses produtos aqui no setor consumidor. Para organizar essa cadeia produtiva, doutor André, faltou o que exatamente? Olha, a gente tem os órgãos de assistência técnica que tem que funcionar, né? A Emater, a Empaé, fomentando essa produção dessa cadeia. A gente tem que ter um estímulo, principalmente das compras, que a gente chama as compras governamentais, para que possa fazer a aquisição desses produtos da agricultura familiar. E aí não é só o frango, os hortifrutos granjeiros, o leite, os derivados como queijo, iogurte. E me parece que ficou um pouco o preço do produto, ele ficou muito acima do que as prefeituras e o Estado tinham disponibilização orçamentária. É muito mais barato, do ponto de vista econômico, comprar o frango tradicional, o frango branco, do que comprar o frango caipira. Mas o frango caipira ele tem algumas vertentes, algumas questões que favorecem do ponto de vista nutricional. Ele é criado sem aqueles hormônios, aquelas questões. Então, eu acho que é mais uma questão de organização e a gente está disposto a conversar com várias entidades para fomentar o desenvolvimento e quem sabe que a gente tenha essa cooperativa bem mais desenvolvida e no próximo ano até esteja participando conosco dessa cavalgada aqui. Atualmente, doutor André, quais são as características mais fortes do cooperativismo na Paraíba? Olha, nós temos um cooperativismo hoje muito mais urbano, né? As cooperativas de saúde, as cooperativas financeiras, que a gente chama as cooperativas de crédito, as cooperativas de transporte, algumas cooperativas que atuam no setor que a gente chama de trabalho, cooperativas de trabalho, mas também está retomando as cooperativas de agricultura, sobretudo as de agricultura familiar, né? E também, recentemente, nós tivemos um impulso muito forte com cooperativas que atuam na questão de energia solar, que atuam no setor da construção. Então, a energia solar, nós temos um potencial muito grande. O Estado, nosso país está na linha do Equador, então é uma energia limpa, é uma energia sustentável. Então, é possível que nos próximos anos nós tenhamos cooperativas muito mais estruturadas nesse setor, inclusive aqui na região do Cariri, que é uma região muito bem aquinhoada com raios solares, que a gente possa ter
o desenvolvimento aqui na região. Mas eu diria que nós temos grandes cooperativas do setor crédito, dos dois sistemas, Sicob e Sicredi. Temos cooperativas, algumas do crédito também, que a gente chama solteiros, que estão atreladas a grupos como o Sebrae, a FEComércio, o SESC, o setor da indústria, o SESI, setor do Tribunal do Trabalho, e também as cooperativas de saúde, o sistema Unimed, o sistema Uniodonto. A Uniodonto é uma cooperativa muito bem organizada em João Pessoa, em Campina Grande, e que tem um potencial de desenvolvimento em todo o estado, nas macro-regiões. A gente não acredita que não vamos ter em todos os 223 municípios, que não vejo necessidade de uma quantidade exagerada de cooperativas, mas cooperativas estruturadas que estejam, sobretudo, nas cidades que têm um maior potencial, maior quantidade de pessoas que agrega em torno dela. Doutor André, quais são as principais dificuldades e demandas, né, que o cooperativismo deve enfrentar na Paraíba para que ela se fortaleça ainda mais? Esbarra em quê, na verdade? Olha, Edvaldo, o cooperativismo como um todo, no país inteiro, a gente passa por algumas questões relacionadas a questões tributárias, né? A gente sabe que o governo, de um modo geral, não só em todas as esferas, federal, estadual e municipal, eles acabam criando ferramentas, querer arrecadar mais, e até a gente entende, para poder ofertar mais serviços à população. Mas isso não pode onerar aqueles empreendedores, os segmentos que empreendem, que desenvolvem a economia. E o cooperativismo passa por isso. Em alguns setores a gente tem uma carga muito elevada de tributos, né? Então a gente tem uma frente parlamentar do cooperativismo que atua não só lá em Brasília, como aqui no estado da Paraíba, no sentido de dialogar com o poder público, com o governo estadual, o governo federal, para criar mecanismos de desenvolvimento, sem, contudo, que criem barreiras de desenvolvimento. Então, esse é um aspecto. Outro é que a gente carece de linhas de crédito, linhas de financiamento. A gente, infelizmente, nós temos aqui na região do Nordeste, onde temos um banco de fomento, que é o Banco do Nordeste, mas lamentavelmente a gente existe um certo preconceito com relação às nossas cooperativas, sobretudo do agropecuário, que não consegue linhas de crédito, linhas de financiamento para que possam desenvolver. Então, são essas entraves que nós temos, mas eu acredito muito que a gente é possível que com diálogo, com parcerias, com intercooperação, inclusive entre entidades, nós temos um canal de relacionamento muito bom com a Federação da Agricultura, com o Sebrae, e a gente tem dialogado no sentido de mitigar todos esses impactos. Em 2022, a OCB celebra 50 anos de fundação na Paraíba. Quais são as perspectivas, doutor André, do sistema e do cooperativismo em nosso estado, já que estamos exatamente num ano tão importante, né, 2022? Pois é, Edvaldo, esse ano nós fazemos 50 anos de atuação, uma entidade de representação político-institucional do cooperativismo, que é a OCB Paraíba. A OCB ela tem a unidade nacional lá em Brasília e tem todos os estados da federação. E nós temos, recentemente, a partir de 99, foi criada uma outra entidade chamada o SESCOP, que se atrelou ao OCB e hoje a gente chama Sistema OCB Paraíba. O SESCOP tem essa finalidade mais de qualificação, de capacitação na mão de obra dos dirigentes, dos cooperados e dos colaboradores. E aí você me coloca, eu acho que esse trabalho é reconhecido ao longo dos últimos 50 anos pelas cooperativas, mais de 100 cooperativas que fazem parte da nossa organização. São mais de 70 mil associados das nossas cooperativas, gerando mais de 3.500 empregos aqui no estado. E então a gente entende que é uma entidade já com um grau de responsabilidade, com importância muito grande no desenvolvimento aqui do estado. E estamos ansiosos para que os próximos 50 anos
a gente possa ainda participar ainda mais da vida econômica do estado da Paraíba, contribuindo de forma muito forte para o nosso desenvolvimento econômico e social. Doutor André, agradecer sua participação aqui no nosso programa, deixá-la à vontade para a sua mensagem final aos nossos ouvintes e telespectadores. Eu quero agradecer, Edvaldo, o espaço, dizer que, inclusive, peguei uma gripezinha aqui, eu acho que foi a poeira da cavalgada. Alergia, né? Alergia. Mas é uma satisfação voltar a esse belo município, essa bela cidade de Monteiro, e dizer que lá em João Pessoa, na Avenida Curemas, também estamos à disposição e esperamos fomentar parcerias para que nossas cooperativas aqui de Monteiro possam ter um canal aberto de divulgação também sobre seus produtos e serviços, a Sicredi Evolução, que está muito bem instalada aqui na Avenida Principal. Excelentes instalações. A Capribon, que tem produtos fantásticos, né, que estão na mesa do consumidor, que chega nas gôndolas dos supermercados, os queijos de iogurte, essas cooperativas CTC, que aqui é uma cooperativa de transporte, e quem sabe no próximo ano a Copeaves também está aqui junto conosco e outras cooperativas aqui. Então, muito obrigado pelo espaço, parabéns pelo programa e dizer que estamos à disposição sempre. Um grande abraço. Mas me diga uma coisa, andou a cavalo ou não? Não, evitei. Acompanhou de carro? Acompanhei de carro. Tá certo.